Começa de novo. Amém, boa noite, a paz do Senhor, você que já se conectou conosco, nós agradecemos pela sua companhia e que o Senhor Jesus venha te abençoar nesses momentos em que estaremos aqui falando um pouco da parte de Deus, né? Mais uma porção da palavra de Deus para estar nos instruindo, nos orientando, como podemos vencer. Né? O título desse culto às terças-feiras é Chamados para Vencer. Nós fomos chamados para vencer. E à medida que nós meditamos na palavra do Senhor, nós aprendemos mais um pouquinho aquilo que podemos fazer para que nós possamos vencer. Amém? Amém. Obrigado por você abrir as portas da casa de vocês para que nós possamos entrar e que possamos estar falando, né, da palavra do Senhor. E esse culto é um incentivo para que nós verdadeiramente tenhamos um 2021 abençoado. Amém. Porque nós somos mais que vencedores. Nós que temos Jesus, nós somos mais que vencedores. Jesus entregou a vida dele na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É por isso que o culto das terças-feiras é para que nós sempre lembremos que nós somos mais que vencedores, nós não somos fracassados. É verdade, amém? É verdade. Podemos enfrentar dificuldades, mas maior é aquele que está conosco, então a gente já sabe que o final vai ser feliz, né? Vai ser bênção. Nós já estamos aos 19 dias do ano de 2021, né? E todas as vezes que nós mudamos de ano, a gente vem sempre com uma esperança, né? A gente vem sempre com uma expectativa de viver um ano melhor, né? Sempre assim tendo por referência o ano que passou, o ano que terminou. E muitas vezes esse ano passado, o ano terminado, não foi um ano agradável, né? Muitas pessoas tiveram experiências ruins, tiveram dificuldades, né? Muitas pessoas torceram para o ano acabar logo, né? Verdade? Então, aí ficam naquele desejo, naquela esperança de que o ano seguinte seja um ano melhor. Mas, para que nós possamos viver um ano melhor, nós precisamos de tomar algumas medidas, precisamos de fazer coisas diferentes daquilo que nós fizemos no ano passado, se nós queremos ter um ano melhor, não é verdade? Então, agora, não é necessário que a gente mude de ano para esperar melhorar. Não é necessário, né? A gente, qualquer tempo é bem-vindo a mudança. Qualquer tempo é bem-vindo o conserto, né? É assim, a troca, a alternativa de coisas que a gente fez que não deu certo, né? E uma coisa que a gente sempre precisa lembrar, conforme essa palavra que nós vamos estar hoje falando de Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, de acordo com essa palavra, o que a gente sempre precisa fazer é não ficar se amargurando com aquilo que não agradou a gente, né? Ou com aquilo que supostamente não deu certo, ou não era mesmo para dar, ou não era da vontade de Deus, ou não buscamos conselho em Deus para poder tomar determinadas medidas, determinadas atitudes. Então, nós precisamos se basear nesse versículo para que a gente possa continuar caminhando, não deixar que aquilo que não foi bom venha te reter no caminho, né? A gente não pode ficar parado, porque duas coisas podem acontecer, né? Você desanimar, não querer mais caminhar, ou então você se atrasar naqueles projetos que deveria fazer. Então, é necessário que a gente tenha em mente que a gente não pode ficar preso. A gente precisa, conforme a palavra que já tem sido ministrado, superar aquilo que não deu certo,
Não viva chorando as pitangas porque não foi aquilo que você queria. Trabalhe para que aquilo ocorra e de forma melhor, se ocorreu, mas não foi uma forma agradável, né? Então nós vamos agora meditar aí na palavra de Filipenses 3, versículos 13 e 14. Você que está aí com a sua Bíblia física ou Bíblia online, abra aí no Filipenses 3, 13 e 14. Diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, queridos, o que o apóstolo Paulo deixou para nós aqui? Ele deixou dois verbos, o deixar, duas ações, né? O deixar e o seguir. Isso são duas atitudes que nós cristãos, quando temos um encontro real com Jesus Cristo, nós temos que ter. Tá? Por quê? Quando nós entregamos nossas vidas a Jesus, a primeira coisa que vai acontecer na nossa vida é a transformação. A transformação da nossa vida. Tá? Então, nós vamos, tá? Lembrando daquele jovem que falou para Jesus, Senhor, como que eu posso te seguir? O que o Senhor falou para ele? Para que precisava dele obedecer, né, as leis. As leis. E ele falou deixar, que isso ele já fazia, tudo, né? E mandou então que ele fosse, vendesse os bens dele, desse aos pobres, seguisse ele. Então é isso aí. Então ele precisava fazer duas coisas, deixar, né, os bens materiais e seguir a ele. E da mesma forma é com a gente, tá? Nós temos que deixar para trás tudo aquilo, tá, que não foi bom na nossa vida. Conforme você acabou de falar, não ficar se amargurando com aquilo que passou. Então nós temos que esquecer do passado, tá? O esquecer é você não estar carregando, tá? Não estar carregando nas tuas costas aquilo que você passou. É verdade. Tá? É você sabedor, tá? Que aquilo que você passou, ela contribuiu. Contribuiu. Ela contribuiu para você viver o ano seguinte, tá? E não foi diferente com o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fazia? O apóstolo Paulo antes era Saulo, tá? Era um perseguidor dos cristãos. Da igreja. Ele perseguia a igreja de Jesus, até que ele teve um encontro com Jesus, e o que Jesus falou para ele? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali ele teve um encontro real com Jesus, e ali ele foi transformado. Ele foi transformado. Tanto é que o nome dele passou de Saulo, passou a ser Paulo. Então, quando ele teve esse encontro com Jesus, esse capítulo 3 mesmo de Filipenses fala sobre isso. Ele era hebreu, ele era circuncidado, ele conhecia a lei como ninguém, né? Ele conhecia todas essas coisas. Mas a partir do momento que ele conheceu Jesus, a vida dele mudou. E tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele era, foi abandonado para abraçar aquele novo que passou a ser a vida dele, né? Se nós lermos, eu até te motivo a ler a carta toda aos Filipenses, né? Esse capítulo 3, ele fala sobre essa mudança dele. Então, nesses versículos aí antes desse 13, ele até fala que ele ainda não alcançou tudo. Ele tem consciência que a gente, disso, enquanto viver aqui nesse mundo, vai ter muita coisa para a gente estar aperfeiçoando, vai ter muita coisa. O importante é a gente não deixar de aprender, né? Não parar. A gente precisa prosseguir. Então, ele teve que abandonar o quê? A cultura, ele teve que abandonar a crença, ele teve que abandonar os costumes que ele tinha, a prática que ele fazia, até mesmo a profissão que ele exercia. Isso. Ele teve que deixar, porque ela já não condizia com aquela situação atual dele.
Então, aquilo que poderia impedir ele nessa nova etapa da vida dele, ele deixou. Por isso que ele fala aí nesse versículo, deixando para trás, né? E prosseguindo para alcançar aquilo que está proposto. Então, ninguém consegue atingir o alvo, tá? Se Isso. estiver preso ao passado. Isso, com certeza. Tá? Nós temos que viver o nosso presente. E nós temos que ter certeza do nosso alvo, Com certeza. Então, para você atingir o alvo, você tem que estar vivendo o seu presente, sabedor que o Senhor Jesus está preparando o seu futuro, crendo que o Senhor está preparando o seu futuro, que o futuro pertence ao Senhor. Verdade. E quando ele fala de deixarmos as coisas para trás, ele não está querendo que você esqueça coisas importantes, coisas que foram boas, até mesmo as ruins, você vai lembrar, mas com foco positivo, né, sobre o que você aprendeu dentro daquilo. Mas o que ele quer é que você deixe para trás aquilo que vai te afastar do Senhor. Verdade. Porque tem muitas pessoas que se convertem ao Senhor, mas querem continuar com as práticas de quando era velho homem. Ele não se dá conta que ele agora tornou uma nova criatura e tem outros propósitos, né? Tem outras coisas para conquistar. Ele quer continuar naquela prática. Então, o que vai acontecer? Ele se ele quiser seguir, mas não quiser deixar? Ele não vai atingir o alvo dele, simplesmente. Não vai chegar onde ele precisa chegar. Ele não vai ser obediente à voz do Senhor. Não vai poder ser servo. Como é que ele vai poder ser servo? Porque o fato de você seguir a Deus envolve sacrifício, envolve você abdicar de muita coisa terrena. Se você ler essa palavra aí de Filipenses, você vai ver que ele fala, Paulo fala ali a respeito das coisas que precisamos deixar. Não podemos ser amantes das coisas desse mundo. Nós precisamos definir qual é o nosso alvo. Tem uma anotação aqui legal que é bom nós lermos. Olha só. Qualquer discípulo deve obrigatoriamente ter a experiência de morrer para viver. Deixar Adão para assumir Jesus. Deixar o velho homem, se despir do velho homem para se revestir do novo. Crucificar a carne e se encher do Espírito. Romper com a independência e se tornar dependente de Jesus. Pois é. Então, ele já, conforme ele fala, andar de acordo com aquilo que já alcançou, né? Andar de acordo com aquilo que alcançou. Então, eu aceitei a Jesus, começo a conhecer a palavra, começo a conhecer aquilo que eu preciso praticar, a forma que eu preciso me comportar, o testemunho que eu preciso dar. Se eu tomar conhecimento de todas essas coisas, mas não começar a colocar em prática, então eu não vou andar de acordo com aquilo que eu já alcancei. Aí você não vai estar de acordo com aquela passagem, sujeitáveis a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, porque não está sujeitando a Deus. Você não está se sujeitando a Deus. Então vai ter sempre um desejo pelas coisas do mundo, vai ter sempre oferta e você não vai conseguir abrir mão daquelas ofertas. Então é difícil. Agora Deus está sempre presente em todos os momentos da nossa existência, inclusive nos momentos mais difíceis. Aqueles momentos difíceis que você passou no ano passado, eles não podem impedir a tua caminhada. Você precisa lembrar que naqueles momentos difíceis o Senhor também estava presente. Verdade. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você passou, né, naquele período difícil, com a consciência, com o entendimento de que o Senhor estava no controle, com certeza você vai colher fruto daquilo ali, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Então, a palavra de Deus nos mostra em várias passagens bíblicas, inclusive tem uma até em Gênesis 28:15, que Deus fala com Jacó que eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então,
o que é que o Senhor tem se referido a você. A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos bons, pensamentos de paz, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Então, avançar, deixar para trás e seguir adiante é com a visão nessas coisas que Deus tem prometido, né? No ano de 2019 para 2020, a palavra que Deus tinha me dado era essa de Jeremias 29, acho que 11, né? Eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Aí eu falei para o Senhor na oração, Senhor, então me conduza por esse caminho para que eu possa alcançar esse caminho alto que o Senhor tem para mim. Eu não quero caminhar debaixo da minha própria orientação, debaixo do meu controle. Eu quero, já que o Senhor tem coisas mais interessantes para mim, eu quero essas coisas interessantes. Então me ajude a alcançar. Aí agora veio esse ano, a palavra que o Senhor tinha me dado era para eu não andar de acordo com aquilo que eu já tinha alcançado. Então, quer dizer, eu já alcancei e preciso continuar a caminhada, né, para alcançar outras coisas. E assim a gente vai de degrau em degrau, queridos. Assim a gente vai de degrau em degrau. E o apóstolo Paulo, orientando os filipenses, ele fala a respeito disso. Ele fala, irmãos, sejam unidos, cada um buscando aquilo que o Senhor tem e para que cada um seja motivação para o outro. Então, quando você vê o seu irmão batalhando, pelejando, buscando, né, para que possa alcançar coisas maiores, aquilo ali vai também contagiar você, né? E isso vai fazer com que o corpo de Cristo esteja unido. Isso que se chama comunhão, unidade, né? A gente está juntamente com os nossos irmãos buscando o crescimento espiritual. Para isso que serve o corpo de Cristo, né? Inclusive, nós não temos que nos preocupar, conforme foi dito. O Senhor vai estar conosco até a consumação do século, não é isso? Isso. Então, tem vários versículos que nós anotamos. Isaías 43, 2 diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Que nem palavra a chama, maravilhosa. Nem a chama. Mateus diz, e certamente estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso aqui é uma prova que o Senhor sempre estará conosco. Na alegria, na tristeza, na doença. Pode ter certeza, amados. Deus estará conosco. Então, busquemos, nós temos que buscar no Senhor qualquer lembrança que nos torne amargo, que nos dá tristeza. Nós temos que buscar libertação. É verdade, a gente não pode esquecer que a nossa meta, o nosso propósito justamente isso, é novas conquistas, né? Novos começos, e nova avanços, superação. Então nós precisamos colocar essa palavra em prática para quando terminarmos esse ano a gente ter um saldo positivo, né? Essa palavra tem sido ministrada a cada culto, né? A cada momento de pregação, a cada minuto com Deus, a cada chamados para vencer, a cada imersão, tem sido falado. Aí de repente você pode até falar assim, nossa, mas não tem outro assunto, agora é só isso. Aqui em Filipenses 3, Paulo também fala isso, sobre ele estar recomendando as mesmas coisas para os filipenses. Mas ele diz que isso alegra o coração dele, saber que eles estão sendo sempre incentivados com aquela palavra que é necessária, né? Que é necessária para que a gente não venha esquecer. E sabedor que quando nós estamos obedecendo, isso agrada o coração do Senhor. Sim, com certeza. Quando agrada o coração do Senhor, as bênçãos são liberadas. Com certeza. No mundo natural, no mundo espiritual,
vem para o mundo espiritual, porque nós estamos agradando o coração do Senhor. É verdade. Então, é para frente que se anda, porque no versículo 13 diz: e avançando para as coisas que estão diante de mim. O que está diante de você? O que você vê à sua frente? Qual é o foco que você tem estabelecido? O seu foco são as coisas de Deus ou o seu foco são as coisas da terra? Essa semana eu estava lendo uma frase que dizia assim: a pessoa não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de jejuar, então o que ela vai fazer no céu? Né? É um questionamento aí, é uma reflexão. Se eu não me agrado das coisas que são celestes, né, das coisas do alto, se eu não tenho prazer, não busco, estou me ocupando com as coisas aqui da terra, como que eu vou me arrumar lá no céu? Né? Então, se você está muito preso às coisas aí da terra, é momento de você estar começando a se desligar para estar então se ligando naquilo que Deus tem para você, conforme a palavra que o pastor Marcos pregou domingo, Márcio, né? De repente Deus está querendo que você coloque seu barco na areia e você está querendo lá ficar só com ele lá ainda à deriva no mar, né? E não sendo produtivo, né? Pois dessa forma que muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor. Tá? Nós estamos ali, mas nós não estamos sendo produtivos para o Senhor. É verdade, precisamos buscar. É hora de avançarmos. É hora de avançarmos porque as coisas não estão fáceis. Agora está chegando aí essa vacina. Muita gente, principalmente as pessoas que não conhecem a palavra, estão com a esperança totalmente voltada para essa vacina. Nós não temos a certeza se a vacina vai ser eficaz, não temos certeza se ela vai erradicar esse problema, né? Não sabemos também qual é o propósito de Deus, o que está nos planos de Deus. Então a gente precisa estar se segurando em Deus, precisa estar se firmando em Deus, porque é hora da gente estar buscando aquilo que Deus tem para nós. Aproveitar a chance e depositar nossa fé toda no Senhor, porque é Ele que nos livra. Mesmo tendo a vacina, tá? É Ele que vai agir na vacina. Tá? É através dele que nós vamos ser abençoados. É através dele que nós vamos ser curados. Pois é. Então Deus sempre estava colocando coisas valiosas diante de seus servos, né? Como a gente estava falando aí, de coisas que estão diante de mim. Quais são as coisas que estão diante de você? Você, quando lê a palavra, você conhece as promessas de Deus para a sua vida, né? Conhece as coisas que Deus tem falado a respeito de você, a respeito da sua família, como, por exemplo, o rei Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7, 16, Deus tinha uma palavra para Davi que a casa dele e o reino dele seriam firmados para sempre diante dele, né? Então, era uma promessa que Deus tinha para Davi, de que o cetro não se arredaria, né, da família dele. Então, o que é que Deus tem prometido para você? Às vezes, você anda tão distante dos propósitos de Deus, da vontade de Deus, mas você está querendo receber coisas de Deus. Será que Deus vai liberar coisas que você quer? Se você não está, assim, um tanto preocupado com as coisas que Deus está querendo? Porque às vezes uma coisa depende da outra. Eu quero a bênção, mas eu não quero servir o abençoador. Pois é, mas o abençoador também quer nos usar. Sim. O abençoador também quer que nós sejamos bênçãos. O abençoador, ele quer alguém que esteja servindo a ele sem interesse de ter retornos, recompensas. Nós precisamos, queridos, conhecer mais a Deus para saber por que nós servimos a Ele, por que nós amamos Ele, né? Deus, em momento algum, hesitou em mandar o seu Filho para morrer por nós na cruz. Jesus abriu mão, né, da vida dele, porque essa era a vontade do Pai, né? Ele sabia que o povo
A criação de Deus dependia daquele sacrifício, ele se submeteu àquele sacrifício para que nós pudéssemos viver uma vida em abundância. E como que agora nós vamos desfrutar da vida em abundância sem estar se importando com aquele que morreu para que nós tivéssemos essa vida? Verdade. Não é verdade? Então nós precisamos buscar a vontade de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus. O desejo de Deus é que a criação dele o sirva, o adore, o obedeça, mas de livre e espontânea vontade. De outra forma, não estaremos servindo. Se for para nós servirmos a Deus da maneira que nós queremos, nós não vamos estar servindo. Nós vamos estar sendo servido. É verdade. Né? É verdade? Então, Deus está colocando diante de Davi a possibilidade de ter a casa restaurada. Então, nós precisamos conhecer as promessas de Deus e persegui-las, trabalhar para que elas sejam realizadas. Porque o que acontece? A morte de Cristo na cruz me trouxe vida eterna. Mas se eu não tomar posse disso e não viver conforme o apóstolo Paulo, né? Para conquistar isso, para adquirir, eu não vou ter. Então, as promessas é a mesma coisa. Deus me promete várias coisas, mas se eu não obedecer, eu não vou ter essas promessas cumpridas na minha vida. Então, nós precisamos alcançar essas promessas, mas andando de acordo com o que Deus tem nos orientado. Em Hebreus 12:2, o texto diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus tem colocado Jesus diante de você. Caminhe nesta vida, sempre olhando para Cristo que está à sua frente. Deus tem colocado diante de você uma família, uma igreja, irmãos e a palavra. E você sabe, tudo isso é bênção de Deus. Nós temos sido abençoados. Ainda domingo eu estava comentando lá na igreja com algumas pessoas. Nós temos sido privilegiados. Quantos pastores ministrando umas palavras maravilhosas para nós, palavras genuínas, palavras reveladas, palavras que nos incentivam, abrem o nosso entendimento. Nós precisamos dar lugar a essas palavras para que a transformação, a mudança, a renovação de mente ocorra, queridos. Não deixe que a palavra de Deus seja servida a você e você não se alimente dela, para que ela venha produzir aquilo que ela precisa produzir. Porque se nós estivermos numa mesa posta e nós não nos alimentarmos, nós não vamos ser nutridos. Então nós precisamos lançar mão. Precisamos ingerir, precisamos degustar, precisamos saborear, precisamos a cada dia, queridos, valorizar essas coisas que têm sido disponibilizadas para nós. Pastores abençoados, que nos alimentam com a palavra genuína, lutam pela nossa vida espiritual, oram por nós, sabe? Vivem as dificuldades que nós temos vivido, que são passadas para eles. Eles buscam em oração para que nós tenhamos êxito, tenhamos vitória. E a gente precisa agradecer pela vida, né, dessas pessoas que Deus tem colocado à nossa disposição. E quando a gente ignora todas essas bênçãos, poxa, a gente está desvalorizando aquilo que Cristo fez na cruz por nós, né? Porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para estarem nos abençoando. Aí aqui diz assim: avance em mais comunhão com os irmãos, em mais oração e em mais compromisso com a igreja. Corte os laços com o passado e avance, porque adiante Deus tem vitórias para você. Amém. Amém. Mediante essa mensagem de Paulo, tá? Ele nos demonstra que nós temos que ser determinado,
tá? E ter um alvo específico. Tá? Nós temos que ter um alvo. Tá? A palavra, no versículo 14 diz o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sejamos determinados, né? Tenhamos alvos claros para este ano. Ore a Deus e peça que o Senhor te ilumine, dando a você direção sobre estes alvos. Paulo tinha alvos claros. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpe no ar. Isso está em Coríntios 9, 26. Quem tem alvos de Deus deve ter também disciplina para alcançá-la. É verdade. Veja o que ele diz no versículo 27. Subjugo o meu corpo e reduzo à escravidão. Para ser vencedor, o atleta precisa treinar diligentemente, até mesmo se submeter a certo sacrifício. Então, verdadeiramente, nós cristãos, nós temos que tomar como exemplo, tá, o atleta. Tá? Quantas das vezes nós temos preguiça de estar indo para a igreja? Quantas vezes nós podíamos sair para evangelizar e nós não fazemos? Então, querido, este ano de 2021, nós como igreja, nós temos que ter metas definidas para a nossa vida espiritual. Senão, nós vamos continuar na mesmice. É verdade. Da maneira que nós estávamos em 2020, tá? Que não podíamos fazer nada, nós vamos estar também de pés e mãos atados, porque a nossa carne, tá? Que está gorda, soberba, a nossa carne vai determinar. Então nós sabemos que nosso espírito, ele tem que estar fortalecido, para que a nossa carne não venha sobrepujar. Então, para nós fazermos isso, nós temos que estar na busca constante do Espírito Santo de Deus. Lendo a palavra, orando, jejuando. Eu sei que o jejum é difícil para muitos, mas nós temos que fazer. Tá? Nós temos que buscar esta meta para 2021. Sem sacrifício ninguém alcança nada, né? Sem sacrifício ninguém verá a Deus. Jesus se sacrificou. Ninguém verá a Deus. Então, temos que ter metas, propósitos, disciplina e objetivo na vida. Na corrida da vida é importante saber antecipadamente aonde desejamos chegar e lutar para alcançar o alvo estabelecido. Então, é isso que nós temos que fazer. O apóstolo Paulo, depois que ele teve o encontro com Deus, com Jesus, nós vemos que ele teve uma meta, tá? Ele ia buscar tudo aquilo que ele havia perdido. Verdade. Tá? Ele passou a proteger os cristãos, passou a ser mais uma voz para falar sobre a salvação, sobre esse Cristo que deu sua vida por nós, que ressuscitou dentre os mortos, e que naquele grande dia nós vamos encontrar com Ele. É verdade. Então, a nossa meta para 2021 tem que ser, nós temos que nos basearmos na palavra que o apóstolo Paulo deixou para todos nós cristãos. É verdade, precisamos mesmo buscar na palavra de Deus essas motivações, porque a gente precisa fazer mais para o Senhor, a gente precisa caminhar, tem muita alma ainda para ser ganha, tem muitas pessoas que ainda estão precisando de ajuda, né, de socorro, de oração, e a gente precisa se colocar na brecha. É verdade. Na brecha não somente para aqueles que ainda não se salvaram, mas também por aqueles que já se salvaram, né, pela determinação, pela disciplina, porque tem muitos que começam, mas ficam pelo meio da caminhada. Tem muitos que continuam na caminhada, mas como a gente já falou aqui, não está tendo nenhuma evolução, né? Não está tendo nenhum crescimento. Ela está caminhando, mas não está deixando nada para trás. Está seguindo, está seguindo. Está seguindo, mas com o olho lá atrás. Pois os pensamentos nas tá coisas seguindo, que mas ficaram. sem deixar. E a gente não pode seguir sem deixar. A gente precisa saber aquilo que nós precisamos conquistar. Tem muita gente que está seguindo, mas não sabe a quê.
nem a quem, nem qual é o alvo, nem qual é a meta. Não tem nenhum propósito. Nós não podemos, querido. Precisamos saber o que o Senhor quer da gente. Quando eu disse, tá, que a nossa alma está gorda, tá, Apocalipse 3,17 diz o seguinte: porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Porque quando nós achamos que de nada tenho falta, é difícil nós buscarmos a Jesus. É verdade. É difícil nós deixarmos e seguirmos a Jesus. Porque o meu pensamento está naquilo. Tá? Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado, miserável, pobre e cego e nu. Porque Por quê? riqueza não significa nada para Deus. Não significa salvação. Bens materiais não importam em nada para Deus. Igual a gente estava falando na aula dominical de domingo. Ter nome, ter prestígio, ter influência, ter riqueza, isso não significa nada para Deus. Então a pessoa pode ter tudo isso, mas se não tiver Deus, não estiver fazendo aquilo que agrada a Deus, ele é um coitado, é um miserável, é pobre, é cego, o anônimo que verdadeiramente segue a Jesus, aquele anônimo é aquele que não se importa de aparecer, tá? Aqueles, nós vemos que na Bíblia, o nome, apesar de estar sem nome, eles são mencionados até o dia de hoje. É verdade. Até o dia de hoje o nome deles aparece. Mas esses que querem aparecer, com certeza, com o tempo o nome vai se apagando. O alvo de Deus para nós é que sejamos semelhantes a Jesus. Esse é o alvo. Isso é o nosso alvo. É isso que nós temos que correr atrás, né? A cada dia. A cada dia. Você tomou conhecimento que agir de determinada forma é contrário a Deus, é antibíblico, não é o que o Espírito Santo está te orientando a fazer, então você tem que voltar, pedir perdão a Deus, conforme a palavra de domingo, o Pedro, né? Pedro falou para Deus, reconheceu que ele era pecador, porque naquele momento ele então teve um entendimento de quem era Jesus, né? O que Jesus poderia fazer. Quando você está agindo diferente daquilo que Deus tem para você, você então reconhece que você realmente é um miserável. Não tem nada de bom, nada de bom. Falando em nada de bom, um dia desse eu ouvi uma palavra que eu fiquei assim maravilhada com relação a esse negócio de bom. Às vezes nós queremos nos intitular como bons, né? Mas o que a palavra diz? Jesus foi considerado, né? Não sei, não me lembro agora se foi um discípulo que se referiu a ele, chamando ele de bom mestre. Acho que foi o jovem rico, bom mestre, né? Ele falou que bom mesmo era Deus, né? Agora, por que ele falou que bom era Deus se ele também, né, tinha essência divina? Porque ele ainda não tinha terminado aquilo que ele veio para fazer. E a palavra em Gênesis, quando Deus estava fazendo a criação, ele só falava que era bom aquilo que ele tinha feito quando ele terminava. Certo. Ele criou, né, fez a separação da água, haja luz, e ele viu que era bom. Separou as águas e viu que era bom, mas depois que ele já tinha fez o homem, aí depois que criou a mulher para completar o homem, aí foi que ele viu que era bom. Então quer dizer, enquanto nós não terminarmos aqui a nossa carreira, ou seja, enquanto Deus não terminar a obra em nós, nós não poderemos ser considerados como bons. Então nós temos que correr atrás disso, né? Ter que correr atrás. E o que significa ser bom? Significa ser igual a Jesus. Então aqui tem um complemento isso aí. Para estarmos em harmonia com a vontade de Deus, tá? O nosso desejo deve ser a mansidão. Para nós estarmos em harmonia com Deus, nós temos que apresentar esse fruto, tá? A mansidão,
a humildade, o serviço, o amor, o perdão e a santidade, e principalmente a obediência a Jesus. É verdade. Então, servir a Jesus, hoje eu até postei. Servir a Jesus esses é frutos, obedecer. tá? Vai demonstrar que nós estamos em harmonia com o Senhor Jesus. Porque se nós não demonstrarmos, principalmente o amor, que é o primeiro dentre todos eles, e é o principal. Como é que vai se não ficar? tiver o amor, você não consegue fazer nenhuma das como é outras que coisas. nós vamos ser exemplo de vida cristã se nós não manifestarmos esse fruto para as pessoas? Nós não podemos ser iguais ao mundo. As nossas atitudes Nós dizem não podemos. muito, né? E precisamos ter Não esse fruto podemos ser igual ao mundo, tá? Nós viemos para fazer fazer diferença. Então nós como cristãos, nós como seguidores de Jesus, nós temos que fazer a diferença. E nós estamos nesse mundo para isso. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que irradiar Jesus através das nossas atitudes. É verdade. As pessoas que nós convivemos, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, eles têm que ver essa diferença em nós. Porque se ele não vê, meu querido, tem alguma coisa errada. É verdade. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos. 2021 é um ano de mudança. É um ano de mudança na nossa vida. É verdade. Nós não podemos proceder da mesma forma que nós procedemos em 2020. Se queremos um ano Nós diferente... nós ficamos dentro de casa, tá? Não podemos sair, consequentemente, não estavam falando do amor de Cristo. Então, querido, vamos mudar. Vamos nos colocar, Espírito Santo, eu estou à disposição de Ti. Eu quero transformação na minha vida. Eu preciso dessa transformação. É verdade. Tá? Porque sem essa transformação, querido, nós não veremos a Deus. Nós precisamos, nós estamos concluindo aqui a palavra e vamos estar orando para que o Senhor te capacite, para que o Senhor te ajude a conquistar, para que você consiga recomeçar, né? Ou melhor, ter um novo começo, né? Um novo começo. Não é recomeçar aquilo que ficou lá parado, aquilo que deu errado, não. É um novo começo. Deus é Deus de coisas novas, né? E a palavra dele lá em Isaías fala, que foi a palavra do dia 31, está surgindo coisa nova. Veja isso pela fé, queridos. Veja isso pela fé. O Senhor está fazendo surgir coisas novas. Maiores e maiores. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, Senhor. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver o que é que está surgindo. Para que eu possa, então, perseguir, para que eu entre nessa onda, para que eu seja levado por Ti a conquistar, a alcançar isso que o Senhor está disponibilizando. Eu não quero, Senhor, que esse ano de 2021 seja conforme o ano de 2020, que passou o ano todo e eu não consegui mudar aquilo que eu tinha planejado quando começou o ano de 2020, porque foi um ano diferente, né? Foi um ano atípico. Mas tem outras coisas que o Senhor pode fazer dentro dessa situação nova que nós estamos vivendo. Nós é que precisamos saber, porque o Senhor, Ele ajeita tudo que é ambiente. Tudo que é tempo, tudo que é período, as coisas são de acordo, conforme o pastor Márcio prega da estação, que o ambiente ele é mudado, ele é adequado ao tipo da estação, a que estação estamos vivendo. Então, se nós estamos vivendo um tempo que não está dando para a gente ter muito contato com as pessoas na rua, vamos então aproveitar esse tempo que nós estamos dentro da nossa casa e buscar um crescimento espiritual para a gente, buscar algo particular, algo pessoal, para quando nós pudermos ir até as pessoas, a gente está com a nossa despensa cheia. Amém? Em nome de Jesus.
Que o Senhor te ajude a entender essa palavra. Que o Senhor faça brotar, florescer no teu coração o desejo de conhecer Ele cada vez mais, de mudar a sua vida, seguir de outra forma, se até aqui você não conseguiu avançar, e se desligar, se desconectar daquilo que não deu certo ano passado. Não deixa que isso venha te impedir na caminhada, para que você possa alcançar aquilo que o Senhor já planejou para você, né? Já planejou. Tem muitas bênçãos que são coletivas, são para a igreja, mas tem outras que são individuais, são pessoais, são coisas inerentes à tua capacidade, inerente à tua condição de fazer. Então o Senhor sabe o que cada um de nós pode fazer, amém? Sem contar que Ele também pode nos capacitar. Nós vamos estar orando também pelos dízimos, pelas ofertas, né? Já está na tela aí, tá? A conta, o banco, tá? Desejando ofertar, tá? É somente olhar aí no nosso visor, que já consta aí o banco, para que você possa nos ajudar. A palavra de Deus diz: trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Não é isso? Esse mantimento envolve tudo. A funcionalidade da igreja, as cestas básicas, as ajudas que nós damos, tudo isso, tá? Quando você oferta na igreja ou dizima, você também está ajudando a essas pessoas, ajudando a manter a casa do Senhor ativa. Amém? Então, querido, dízimos e oferta é um jeito de você estar adorando a Deus, obedecendo a Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, tá, nós somos abençoados. O pastor Jorge costuma dizer que quando você dizima, tá, a semente fica, sai da tua mão, mas não sai da tua vida. Então é isso que nós temos que ter certeza, tá? Dízimos ou oferta, você vai estar entregando ao Senhor. Você não vai estar entregando ao homem. Tá? Nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Quem está usando é o homem, em prol, tá, da igreja do Senhor. Porque sem ele, não adianta que a igreja não funcione. Então você que quer ofertar, dizimar, tá, a conta está no visor. Todos aqueles que são da nossa igreja, que são de outras igrejas também, que quiser ser nossos cooperadores, nós também estamos, tá, aceitando. Amém? Amém. Então nós vamos estar orando para encerrarmos e orando pelas ofertas, vamos estar orando também pelas pessoas enfermas. Isso. E vamos estar orando para que a palavra de Deus possa produzir resultado na sua vida, né? Porque tudo que Deus deseja e que nós também nos colocamos à disposição de Deus para estarmos levando a palavra, o que desejamos é que você cresça cada dia mais, que o Senhor possa estar contando contigo, que aonde você chegar, aonde você colocar o seu pé, esse lugar seja abençoado, porque você é como se fosse a arca de Deus, levando a presença de Deus. Amém? Amém. Vou estar orando. Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos estar, Senhor, levando esse culto, Senhor, a muitos e muitos que não estão podendo ir na tua casa, Senhor. Pai, nós colocamos diante de ti agora também a bolsa apostólica da nossa igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, toque no coração dos nossos amados, Senhor. Jesus, que ao dizimarmos na tua casa, Senhor, o teu Espírito nos encha, Pai. Que nós sejamos cheios do teu Espírito, Pai. Que nós não venhamos dar ouvido à voz do inimigo, Senhor. Porque sabemos, Pai, que quando nós estamos, Senhor, dizimando na tua casa, nós estamos abençoando a tua casa. E, consequentemente, nós somos abençoados, Pai. Muito obrigado. Te pedimos pelo nosso, Senhor, todos aqueles irmãos, Senhor, que estão desempregados.
Abre as portas da oportunidade, Amém, Senhor. Jesus. Oh, Jesus, que nada, Senhor, nada venha faltar, Senhor, na mesa dos teus filhos, Pai. Providencia o melhor, porque a tua palavra diz que nós comeremos do melhor desta terra, Senhor. Amém, Jesus. Oh, Jesus, e por isso que nós temos sido fiel, Senhor, porque nós cremos na tua palavra. Abençoa, Senhor, a bolsa apostólica da nossa igreja e das outras igrejas também que estão levando a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém. E vai continuar nos sustentando para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém e Jesus. amém. Amém. Então nós vamos agora orar para encerrar, orando pelas pessoas enfermas e para que o Senhor abençoe essa palavra na sua vida. Lembrando do pessoal de Manaus, as crianças de Manaus. Você que teve a oportunidade de estar nos assistindo, compartilhe, né, esse culto. É através do YouTube também, que vai ser disponibilizado no YouTube. Você pode estar abençoando a vida de outras pessoas, né, divulgando a palavra de Deus e sendo um evangelista, né? Então vamos orar. Na quinta-feira, vamos dar logo o anúncio. Quinta-feira, imersão online com o pastor Tadeu, certo? Domingo, às 10 horas, escola bíblica dominical. E às 16h30, culto de celebração ao Senhor. Online e presencial. Então, amado, eu convido a vocês, venha celebrar o Senhor. Tá? Aos domingos nós celebramos vida em abundância. Você que está ficando em casa está perdendo a bênção. Venham aos domingos para celebrar o Senhor. Quem pode, né? Porque tem pessoas que não podem. Mas quem pode, nós convidamos. Esteja lá presencialmente, em nome de Jesus. Porque quando a gente vai presencialmente, nós estamos gerando um ambiente, né? Deus gera um ambiente através da gente para que essa mensagem que está indo através do online abençoe a pessoa que está do outro lado assistindo. Eu creio nisso. E é na comunhão que o Senhor ordena a bênção, nós sabemos disso. É verdade. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos honrado. Aleluia. Obrigada porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado a cada dia. Senhor, obrigada por essa oportunidade que a igreja tem tido, Jesus. Senhor, de divulgar a tua palavra, Senhor, através dessa ferramenta. Senhor, continue abençoando a cada pessoa, Sim, Senhor, que tem abençoe sido usada, ó Deus, Jesus, para estar transmitindo a tua palavra. Senhor, muito obrigada, ó Deus, pelos pregadores. Obrigada pela revelação da tua palavra que o Senhor tem dado a cada pastor, a cada ministrante. Senhor, muito obrigada, Glória Senhor, pela vida de cada professor de escola Aleluia. dominical. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem usado os seus servos, cada um dentro da sua instrumentalidade. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida dessas pessoas que estão do outro lado nos assistindo. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós cremos no que o Senhor está fazendo na vida de cada uma dessas pessoas. Nós cremos, Senhor, do poder que há na tua palavra, Senhor, e naquilo que ela está produzindo agora nesse momento, Senhor. Senhor, eu creio que cada pessoa que está ouvindo e que ainda vai ouvir esta palavra, Senhor, vai ter uma transformação, vai ter uma experiência contigo, Senhor. Palavras de encontro, que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor venha dar largueza de mente, que o Senhor venha fazer prosperar essa palavra, Senhor, e ela possa então entender, ó Deus, qual é o verdadeiro significado de te servir, qual é a importância que o Senhor tem para nós, como é maravilhoso o Senhor dirigir a nossa vida, como é bom, Senhor, ter o Senhor administrando, Senhor, os nossos negócios, nos ajudando a tomar as decisões. Senhor, contigo nós nunca seremos perdedores, Senhor, e sim vencedores, porque a tua palavra nos garante. Só depende de nós, Senhor.
Queremos ser fiéis a Ti, queremos buscar o Teu alvo, queremos avançar, queremos prosseguir naquilo para o qual fomos conquistados, Senhor. Não nos deixe retroagir, não nos deixe retroceder, não nos deixe ficar presos, ó Deus, às coisas que nos aconteceram, que nos trouxeram traumas, nos trouxeram amargura, nos trouxeram dores, nos trouxeram sofrimentos. Nós agora, na autoridade do Teu nome, Senhor, nós rejeitamos essas ações. Nós quebramos, Senhor, esses grilhões, nós quebramos essas cadeias, ó Deus. Que essas pessoas, a partir de hoje, sejam novas criaturas. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos, Senhor, uma bênção para os que se encontram enfermos. Sim, meu Pai. Senhor, aqueles que estão entubados, aqueles que estão no CTI, aqueles que estão dependentes, Senhor, de oxigênio. Senhor, tem misericórdia. Envia, Senhor, a provisão, Senhor. Toma, Senhor, as providências a respeito dos teus servos que estão passando por situações difíceis. O povo de Manaus, Senhor, que seja sanado, Senhor, que seja controlada aquela situação, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pelos inocentes que estão pagando, Senhor, que estão sofrendo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Dê um basta, Senhor, nesta situação. Oh, Jesus querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos poupado. Obrigada porque o Senhor tem nos livrado. Senhor, renova, Senhor, a marcação do teu sangue nos nossos umbrais. Senhor, faça valer, Senhor, faça valer, Senhor, o teu sangue, ó Deus, na nossa família, Senhor, livrando a cada dia de contaminarem-se. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu és bom. E obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a prosseguir. A Deus, obrigada porque o Senhor nos ajuda a perseverar. Obrigada porque o Senhor tem levantado os nossos braços, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E amém. Queridos, muito obrigada mais uma vez, porque você nos ouviu, nos assistiu, participou do nosso culto, ouvindo a palavra, recebendo de Deus. Que o Senhor continue aí com você, te dê uma noite de paz e amanhã um dia abençoado, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família e que cada um de nós tenhamos uma noite abençoada e prossigamos para o alvo. Amém. Que é Jesus. Amém? Amém. Uhum.